Olá! Olha, tivemos fumaça branca lá no Vaticano, dia 8 de maio de 2025, e o nome, bem, surpreendeu muita gente. Papa Leão XIV. É o cardeal americano Robert Francis Prevost. Exatamente. Uma escolha, talvez inesperada para alguns. E hoje a gente vai mergulhar um pouco nas fontes que temos sobre ele, né? Principalmente uma biografia recente, isso, Papa Leão XIV, a jornada de Robert Francis Prevost. A ideia é tentar entender quem é esse novo pontífice. Pois é, e ele já chega com algumas marcas importantes, né? É o primeiro papa norte-americano e também o primeiro da Ordem de Santo Agostinho. Isso é bem significativo. Vamos lá então? Começando do começo. Chicago, 1955. Família católica, com origens diversas. Tem até aquela história que parece quase lenda, né? Qual? A da vizinha. Essa mesma. Que ele brincava de celebrar a missa quando criança, e aí uma vizinha teria dito: olha, esse aí vai ser o primeiro papa americano. Meio profético, né? É curioso, né? Mas o ambiente familiar, de fato, parece ter sido muito forte. A mãe, bibliotecária, super ativa na paróquia, o pai, veterano de guerra, educador. Um ambiente de fé bem presente no dia a dia, pelo visto. Sim, e a influência dos agostinianos veio cedo. A mãe trabalhava na biblioteca de um colégio da ordem, então, assim, o contato já existia. Isso levou ele para um caminho um pouco diferente, né? Foi para um seminário menor agostiniano bem jovem, aos 14 anos. Não seguiu direto para o sacerdócio diocesano, que é mais comum. Exato, mas o ponto de virada mesmo, assim, que todo mundo destaca, parece ter sido o Peru. Uma missão longa, né? Começou ali por volta de 85, 88. Mais de 10 anos, né? Isso deve ter sido transformador. Como é que essa experiência lá no Peru moldou ele? Olha, foi uma imersão total. Não foi só um missionário de passagem, sabe? Ele aprendeu espanhol fluentemente, claro, mas mais que isso, trabalhou em paróquias bem pobres ali nos arredores de Trujillo. Uhum. Foi diretor de formação para os novos religiosos da ordem, deu aula de direito canônico, que são as leis internas da igreja, né? E até atuou como vigário judicial. Nossa, bastante coisa. Lidando com questões legais da diocese e tudo mais. Isso, uma entrega completa mesmo. Tanto que ele se tornou cidadão peruano, em 99. É conhecido como o cardeal de duas nacionalidades. Interessante isso. Ter um pé na América do Norte e outro fincado na América Latina. Isso é muito singular para um papa. Com certeza. E essa vivência deu para ele uma perspectiva pastoral muito ligada à realidade dos mais pobres, à cultura latino-americana. Mas, ao mesmo tempo, ele também teve cargos de liderança importantes na ordem agostiniana, né? Sim, ele foi subindo. Prior provincial em Chicago, depois prior geral. Que é o líder mundial da ordem, né? Ficou 12 anos nesse posto. E foi o primeiro americano a ocupar essa posição global. E depois, bispo em Chiclayo, no Peru. Voltou para o país que marcou tanto ele. Exato. E aí, o passo final antes do papado. Francisco nomeou ele em 2023 como prefeito do dicastério para os bispos. Esse é um cargo-chave no Vaticano. Muito chave. É o departamento que ajuda o Papa a escolher os bispos no mundo inteiro. Ou seja, ele passou os últimos anos antes de ser eleito Papa justamente avaliando e selecionando a futura liderança da Igreja. Entendi. Que visão panorâmica ele deve ter adquirido ali, né? Poucos papas devem ter tido isso tão recente antes de serem eleitos. Pois é. Então você tem essa combinação: gestão global na ordem, trabalho pastoral de base forte na América Latina e essa posição estratégica na Cúria Romana. E mesmo com tudo isso, ele não estava ali na lista dos papabili mais óbvios no conclave de 2025, né? Não estava mesmo. Pelo que as análises indicam, ele surgiu como uma figura de consenso, sabe? Capaz de unir diferentes alas, representa uma continuidade com a linha pastoral de Francisco, mas tem esse perfil de administrador experiente e discreto. E a eleição de um americano que antes parecia improvável aconteceu. Essa vivência norte-sul deve ter pesado. Certamente. E a escolha do nome, Leão XIV, tem algum simbolismo. Sim. Leão remete a figuras históricas importantes. Leão I, o Grande, que defendeu a fé lá nos primeiros séculos, e Leão XIII, né? O Papa da Rerum Novarum, da doutrina social da Igreja. Exatamente. E claro, tem a simbologia de Cristo com o leão de Judá, né? Nas primeiras palavras dele lá no balcão da Basílica, ele focou muito em paz, em continuidade com Francisco, construir pontes, unidade.
Citou o Santo Agostinho, né? Com vocês sou cristão, para vocês sou bispo. E ainda fez questão de saudar em espanhol a querida diocese de Chiclayo, no Peru. Bem marcante. Então, para a gente amarrar aqui, o que emerge é a figura de um líder moldado pela fé da família, pela espiritualidade agostiniana, que valoriza comunidade, estudo e interioridade. Pela experiência missionária muito profunda na América Latina e por essas diversas funções de liderança, tanto na ordem quanto na cúria. Uma combinação rica, de fato. Um percurso de serviço que, embora tenha levado ele a postos altos, manteve uma certa discrição até o fim, né? Isso, até a fumaça branca subir. O que deixa a gente pensando, né? Como é que essa trajetória tão única, essa identidade meio binacional, essa formação agostiniana, essa vivência tanto nas periferias quanto nos centros de poder da igreja, como tudo isso pode, de fato, influenciar o estilo e as prioridades do pontificado dele, do Leão XIV. Especialmente num mundo que está precisando tanto de pontes, né? E enfrentando tantas divisões. Fica aí a reflexão.